Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então, fique com a gente. Já estamos no ar. O projeto itinerante Caravana das Prerrogativas esteve no Maranhão para atender o pleito da advocacia. A intenção é estabelecer uma conexão ainda mais próxima com as seccionais. E lá nós fizemos um grande encontro institucional com a advocacia local, onde discutimos pontos importantes e as dificuldades enfrentadas pela advocacia do Maranhão. Com base nessa percepção, avançamos numa reunião com o secretário de Segurança do Estado do Maranhão, onde nós conseguimos avaliar bem a questão do atendimento da advocacia e fazemos também a proposição de um protocolo para fins de, no curso de formação de servidores públicos da Secretaria de Segurança e Justiça, a OAB está presente com no mínimo uma carga horária de 20 horas para levar o conhecimento das nossas prerrogativas que estão definidas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós avançamos bastante, fizemos proposições e foram acatadas. A advocacia piauiense também recebeu a caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil. Acompanhe. São avanços importantes, a caravana demonstrou claramente do porquê que hoje ela é uma realidade. Os estados que nós fomos já passam de 10, eles têm recebido muito bem e as demandas mais difíceis que se encontram dentro das seccionais nós temos contribuído com o debate com o presidente da seccional, o presidente Caio, a presidente Sandra da Comissão de Prerrogativas do Maranhão, o presidente Nelson e o presidente Abelar da Comissão de Prerrogativas do Piauí, e isso sem dúvida nenhuma nos traz a segurança de que estamos no caminho certo de levar a caravanas para fortalecer as prerrogativas da advocacia, vencendo uma cultura imensa de dificuldades, de reconhecimento, pela falta de ausência de ter acesso às informações necessárias que identificam os direitos das prerrogativas que estão no Estatuto, e esse é o papel que nós temos ido, e nós temos já colhido frutos importantes, quebrando resoluções que possam gerar dificuldade para o exercício da advocacia, limitação das prerrogativas, e avançando também no conhecimento, firmando esses convênios com os órgãos públicos para que a OAB possa participar no curso de formação dos servidores públicos. E agora vamos seguir com a caravana nacional, visitando outras seccionais, e acompanhem pelo site toda a programação e os resultados positivos que nós temos tido. O Ministério Público de Minas Gerais homenageou a Ordem dos Advogados do Brasil pelo compromisso da advocacia com as instituições brasileiras. Na ocasião, o presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, destacou a missão constitucional de defender o ordenamento jurídico e o regime democrático. Confira. Juntos, a Ordem e o Ministério Público compartilham uma missão constitucional, que é defender a ordem jurídica e o regime democrático. A autonomia funcional, administrativa e financeira do Ministério Público, assim como da Ordem dos Advogados do Brasil, são fundamentais para o desempenho de nossas missões. A independência institucional é necessária para cumprir nossos compromissos com a justiça e o Estado democrático de direito. Nosso patrono do direito e da advocacia, aqui também desta tribuna relembrado nesta noite, Rui Barbosa, afirma que a liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, é sobretudo o maior elemento de estabilidade das instituições. E permitam-se parafrasear o nosso patrono para dizer que, além da liberdade, a unidade interinstitucional ao sistema de justiça também não é um luxo ao tempo presente. A história nos provou que a nossa missão é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições brasileiras. Nesse sentido, destaco a parceria valiosa entre a OAB Nacional e o Conselho Nacional do Ministério Público. Em abril último, após quase 20 anos de debate, aprovamos o Código de Ética do Ministério Público pelo CNMP, cujo projeto foi proposto pelos representantes da OAB em 2019. Conseguimos reunir e deliberar em conjunto a advocacia, a magistratura e o Ministério Público sobre os princípios e valores éticos que orientam a atuação do Ministério Público. Essa conquista
reforçou a igualdade de tratamento em nossas atuações, além de oportunizar que nós, advogados e advogadas brasileiras, possamos nos aprofundar sobre as prerrogativas do Ministério Público e também defendê-las. E, ao mesmo tempo, instituiu que o Ministério Público realize o mesmo movimento de não apenas conhecer, mas, sobretudo, assegurar as prerrogativas da advocacia. Trata-se, portanto, de avanço com respeito mútuo entre nossas instituições e, consequentemente, entre os nossos profissionais. Prestamos nossas justas referências ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua atuação histórica e os inestimáveis e necessários serviços prestados à democracia ao longo dos anos. Se o passado e o presente nos faz devedores da advocacia brasileira, os tempos atuais e futuros exigem dos advogados um novo olhar e um novo fazer frente às dificuldades encontradas na permanente judicialização dos conflitos que marcaram as instituições do sistema de justiça nos últimos 50 anos. Mudando de assunto, o ministro Luiz Roberto Barroso anulou a decisão da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, que aplicou multa pessoal ao procurador do município de Sapucaia do Sul por não cumprir o prazo para adicionar documentos a um processo. Segundo ele, essa penalidade contradiz a jurisprudência de mais de 2 décadas da Corte e foi revogada pelo Código de Processo Civil de 2015. Na avaliação da OAB Nacional, a decisão de Barroso foi assertiva e protege as prerrogativas da advocacia. A Suprema Corte acerta ao decidir desta forma. O advogado público ou advogado privado, ele não é parte no processo. Ele é indispensável à administração da justiça, um auxiliar importante na distribuição de justiça, e não pode ele sofrer do Poder Judiciário ou de qualquer outro órgão que não seja a OAB qualquer tipo de censura, qualquer tipo de sanção. Cabe exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil controlar a ação do advogado, seja público, seja privado. De modo que, se o advogado público, ele eventualmente perde um prazo, extrapola um prazo, cabe exclusivamente à sua corregedoria, que é um órgão hierarquicamente superior à atuação daquele advogado público, mas ao Conselho Federal da OAB, aos conselhos seccionais, avaliar a conduta ética desse profissional, não cabendo, portanto, a qualquer órgão do Poder Judiciário aplicar multa a esses advogados, aplicar sanção a esses advogados, tendo em vista, como dito, que essa competência é exclusiva da OAB, exclusiva também da sua corregedoria, fazendo com que esses profissionais tenham independência. Se nós tivermos um órgão externo aplicando multa, um órgão externo avaliando conduta desses profissionais, ele não atuará com independência, porque atuará sempre com temor, atuará sempre vinculado à possibilidade de ser punido por esses órgãos, o que o Supremo agora diz que é absolutamente impossível, incompatível com o nosso regime legal e constitucional. A 24ª Conferência Nacional da Advocacia terá entre os temas de destaque a mulher no universo jurídico. O evento contará também com painéis voltados à jurisdição e direito penal, advocacia civil na prática, defesa das minorias, entre tantos outros. Você, claro, não pode perder. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o 3º maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça, com palestras, painéis, debates e muito mais. E eu não poderia deixar de convidá-los a participar da 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Um encontro grandioso, que reunirá mentes brilhantes com mais de 20 painéis simultâneos, 400 palestrantes renomados, espaço para debates abertos e a presença de grandes juristas de nosso Brasil. Estou ansioso para encontrá-los pessoalmente em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de novembro. Portanto, não deixem de se inscrever em www.conferencia.oab.org.br e garantam o seu lugar neste evento extraordinário. O trabalho da coordenação de interiorização da advocacia em todo o Brasil não para.
Além de recursos materiais e humanos, a OAB Nacional realizou um diagnóstico de toda a advocacia para que fossem identificados os locais que mais precisavam de auxílio. Hoje, a OAB possui 1.135 subseções e tem como meta aumentar o número de sedes e salas de apoio aos advogados e advogadas do país. No cumprimento no plano nacional de interiorização das ações de advocacia, nós já nos deparamos com números que são bastante consideráveis, né? Em parceria, nunca esqueço de dizer, com todas as seccionais do país, o sistema OAB já inaugurou 48 novos espaços e já fez a revitalização, reinauguração de mais 148 espaços, gerando uma quantidade bastante considerável de estações de trabalho, de espaços de trabalho para a nossa advocacia, tentando atingir e atender as 1.135 subseções que estão no país. A Coordenação Nacional de Interiorização efetivou uma parceria já desde o ano passado com a AESA Nacional e também, além das estruturas físicas, dos espaços, das inaugurações, dos equipamentos informáticos, tem oferecido conhecimento, preparação para a nossa advocacia, para que cada um possa estar pronto para cumprir essa linda missão de ser a voz do cidadão. Então, nós, desde o ano passado, oferecemos nas nossas plataformas cursos, né, combos de cursos online e gratuitos, que estão aí disponíveis, já são 2 combos que foram ofertados. Já fizemos o nosso primeiro seminário de interiorização da advocacia, que aconteceu no mês de maio, em Santarém, no Pará. Temos outros já agendados para realizar a partir do mês de setembro, e nós teremos ainda outras parcerias com a AESA Nacional, através do presidente Rony, através também da diretoria do Conselho Federal, com a possibilidade, inclusive, de outros cursos de pós-graduações, de capacitação, porque a OAB também, com isso, chega muito distante, chega onde o advogado e a advogada está precisando de nutrir, de recapacitar, de ter, na verdade, uma reciclagem nos seus conhecimentos para atuar bem em favor do cidadão que lhe procura como advogado. Agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Voltamos, obrigada pela sua companhia. A seccional da OAB no Ceará realizou a 9ª Conferência Estadual da Advocacia Cearense. A solenidade contou com a presença do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, e outras autoridades. Veja. Qual será o futuro da advocacia? Esta pergunta é pano de fundo para o tema da 9ª Conferência Estadual Cearense. Hoje as discussões estão centradas no papel da advocacia em defesa da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, com foco na qualificação, na gestão e na inovação profissional. A governança corporativa, meu querido Erinaldo, é central para uma gestão estratégica e eficiente do nosso cotidiano profissional, seja individualmente, seja em sociedade. O inexorável avanço da tecnologia faz com que o hoje seja vivido com um olhar para o futuro. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem caminhado atenta aos impactos e benefícios da tecnologia para a justiça e para a cidadania brasileira. Por outro lado, também seguimos atentos aos desafios para a efetiva promoção de uma sociedade pacífica, inclusiva e sustentável, tendo como norte o cumprimento do objetivo 16 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. A paz, a inclusão e a sustentabilidade são elementos complementares que guiam a advocacia brasileira. Seja na luta contra todas as formas de violência, seja no fortalecimento das instituições democráticas, seja na supervisão das políticas de desenvolvimento ambientalmente equilibrado, a advocacia atua ativamente para a garantia dos direitos da coletividade. A OAB tem um compromisso fundacional com a igualdade de acesso à justiça, o respeito aos direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento e um efetivo Estado de Direito. Defendemos a boa governança em todos os níveis e em instituições transparentes, eficazes e responsáveis. Promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional
e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos e todas é uma de nossas maiores missões. Enquanto a gestão passada foi da inclusão, esta gestão seja da inovação para melhorar as condições de trabalho das advogadas e dos advogados cearenses. Mas uma inovação humanizada. Pessoalmente, tenho sérias preocupações com a tecnologia nas profissões. Nem sempre a humanidade avança em linha reta. Muitas vezes estamos em retrocessos históricos, como foi a Idade das Trevas ou o incêndio na Biblioteca de Alexandria. Nesse sentido, penso que estamos diante de um gigantesco retrocesso social disfarçado de avanço tecnológico. E nessa discussão, a OAB tem sido protagonista, com maior empatia para os grandes e para os pequenos problemas que vivenciamos. Tudo passa por aqui, desde assuntos com maior exposição na imprensa, como as gravíssimas denúncias de tortura nos presídios, como as questões são invisíveis para a mídia, como os problemas que acontecem nos presídios, como os problemas penitenciários, mas que sempre estiveram aqui na nossa pauta, principalmente com o desrespeito pelas prerrogativas da advocacia. A OAB paraense também realizou a 9ª Conferência Estadual da Advocacia no estado do Pará. Desta vez, com o tema O papel da advocacia na defesa das liberdades democráticas e do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Um tema mais do que atual. Um tema que a gente tem que trazer, sim, uma visão, minha querida professora Ana Cláudia Pinho, uma visão de quem é daqui a respeito dessa defesa. Nós somos amazônidas, nós somos da região norte, nós somos do estado do Pará, nós somos de Belém, que vai sediar a COP30. As atenções do mundo estão voltadas para cá e nós temos que ter uma visão amazônida dessa defesa. E tudo isso envolve defesa de liberdade democrática. E tudo isso envolve o cumprimento das nossas finalidades institucionais. Um tema tão relevante que dá dimensões internacionais a este evento estadual, ao tratar de um assunto que ecoa em todo o país, com implicações globais. Oportunidade, sim, única, de debater e propor ações concretas sobre como a advocacia pode contribuir para a proteção das liberdades democráticas e para a construção de um futuro mais sustentável na região amazônica e em todo o mundo. De modo que esta Conferência da Advocacia Paraense se torna um verdadeiro prenúncio da excelência que pretendemos oferecer à advocacia brasileira na 24ª Conferência Nacional, que será realizada em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de novembro deste ano. E desde já reiteramos o convite para que toda a advocacia paraense possa estar conosco e seguir debatendo o presente e o futuro da nossa profissão. A advocacia brasileira é representada pelo Conselho Federal da OAB nas discussões sobre a reforma tributária. Não por acaso, a Ordem também se engaja em debates sobre o texto que atualmente está em tramitação no Congresso Nacional. A OAB defende a necessidade de aprimorar o projeto que foi aprovado pela Câmara e aguarda análise pelo Senado Federal. Confira na entrevista. Acho importante que os colegas conheçam as propostas do Conselho Federal, estão disponíveis no nosso site, a sugestão de emenda que foi apresentada ao relator, senador Eduardo Braga, né, que possam criticar e que, se estiverem de acordo, ajudem nesse debate público sobre isso, né? Acho que quanto mais discussão a gente tiver, melhor. Eu acho que muito importante o fato da gente estar debatendo com franqueza, de maneira desabrida, a reforma, né? Acho que essa reforma tende realmente a ser uma evolução em termos de cidadania tributária, e é muito importante que haja um engajamento da classe que compreenda os efeitos da reforma sobre a advocacia e possa contribuir nesse debate público. Desde 2019, o Conselho Federal da OAB está profundamente envolvido no debate da reforma. Já estivemos com todos os interlocutores respectivos, com o secretário especial da reforma tributária, com o relator na Câmara, relator no Senado, e aí devo destacar que
se há uma virtude relevante dessa reforma, está sendo feita com absoluta transparência e debate com a sociedade, né? Isso realmente é um ponto muito elogiável que a gente precisa destacar, que a ordem sempre foi ouvida com atenção, com gentileza, com lhaneza, urbanidade, por todos os interlocutores desse processo. E a primeira preocupação da ordem era a manutenção das sociedades que estão no simples, no regime de tributação que hoje vigora, e isso foi obtido, era uma preocupação realmente a principal do Conselho Federal da OAB nessa reforma, era não atingir a situação dos simples, e isso foi obtido, espera-se que não seja mantido no Congresso. Além disso, a ordem pretende debater um tratamento peculiar, propício, específico para as sociedades de serviço de profissão regulamentada em lei federal, assim como inúmeros outros setores tiveram seu tratamento delegado para lei complementar posterior, que vai debater a luz das especificidades desses setores, etc., como foi, por exemplo, com o caso dos bancos, do serviço financeiro, sociedades cooperativas, empresas de combustíveis, enfim, N setores estão excepcionados para um debate posterior, que não quer dizer que vai ser tributação melhor ou pior, só para o debate posterior. E essa é a nossa postulação, que as peculiaridades do tipo de sociedade de serviço seja debatida de maneira adequada. A OAB Nacional realizou no YouTube da Ordem o Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, cujo tema foi Dignidade da Pessoa Urbana. A transmissão foi aberta ao público. Eu queria tecer as minhas observações sobre o tema da dignidade da pessoa urbana em 3 itens especificamente. Em primeiro lugar, sobre o ser humano e o seu canto no mundo. Que pode ser rural, que pode ser urbano, como é que houve essa mudança tão grande. Queria um pouco partir disso para a gente conseguir situar essa definição constitucional tão importante do princípio da dignidade humana. Em segundo lugar, como a Constituição Brasileira de 1988 inovou ao tratar da cidade. E, na verdade, a Constituição fala em cidade apenas no artigo 182, porque a entidade é município. E, em terceiro lugar, fazer algumas observações sobre a legislação, desde 2001, quando sobreveio o Estatuto da Cidade, até a última mudança, que é de dezembro, com a chamada Lei Padre Lancelotti, que é um marco significativo, importante, para dar cobro a uma tendência desumana, agressiva, egoísta, perversa mesmo, contra aquele que precisa de estar na rua por uma contingência que há de ser momentânea e que nem poderia ser permitida por uma sociedade que tem o respeito à dignidade humana. Eu não consigo chegar à realização e à implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tal seja a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia limpa e acessível, água potável e saneamento, cidades e comunidades sustentáveis, se eu não tenho profissionais que militam em determinadas áreas aptos a trabalhar esses temas de forma específica e macro, em que, nesse caso, se inseriria o profissional do direito em defesa dos direitos e da ordem social, com sensibilidade para esse conteúdo, o conteúdo do direito urbanístico. O direito urbanístico é uma disciplina que tem um peso na concepção do novo profissional do direito para o século XXI, que chega a ser incômodo termos que falar do óbvio. A minha fala aqui, ela tem um papel de inserir uma indignação a essa dificuldade que nós temos de conscientizar os órgãos de educação com relação à importância do direito urbanístico para o curso de direito. Nós já estamos debatendo a inclusão de disciplinas de direito digital, de inteligência artificial, que debatem cidades inteligentes, mas nós não temos a inclusão da disciplina de direito urbanístico na grade formal.
Então, essa é uma questão que nos incomoda profundamente. Inclusive, quando eu sou chamada a falar sobre cidades inteligentes, eu sempre começo a falar sobre direito à cidade, sobre direito à sadia qualidade de vida, sobre direito à moradia adequada e colocar, né, e alocar nisso, no conceito de cidade inteligente, essas substâncias, esses elementos que vão configurar a noção de cidade para que depois ela se categorize como cidade inteligente. E tem mais, a Escola Superior da Advocacia Nacional promoveu em uma live o debate voltado ao inventário judicial. O convidado desta vez é o advogado e ex-juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Jailton Lopes. Confira. E falar sobre inventário é, de certa forma, doutor Mário, falar sobre a morte, né? E quando nós falamos sobre a morte, nós falamos sempre como meros espectadores, porque ainda não a experimentamos. Mas o fato é que o inventário judicial para o profissional do direito, ele é imprescindível, porque é o profissional do direito, notadamente o advogado, o responsável por ajudar aquelas famílias, muitas vezes ainda em luto, a organizar a forma de transmissão do patrimônio. O fato é que o patrimônio não é transmitido após o inventário. O patrimônio é transmitido no exato momento da morte, porque no exato momento da morte, nós sabemos, abre-se a sucessão e todas as relações jurídicas patrimoniais ativas e passivas são transmitidas aos herdeiros daquela pessoa que faleceu. E, inevitavelmente, os herdeiros terão que passar por um procedimento, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. Basicamente, hoje nós temos duas grandes formas de processar essa regularização da transmissão: o inventário judicial e o inventário extrajudicial. O inventário judicial, ele basicamente vai nos apresentar 3 procedimentos. O inventário solene ou tradicional, que é um procedimento mais complexo, ele é utilizado sempre que o valor do patrimônio a ser partilhado for superior a 1.000 salários mínimos e houver interesse de incapaz ou litígio entre os herdeiros. Se o valor desse patrimônio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, aí nós vamos utilizar o rito do arrolamento comum, ainda que haja conflito entre os herdeiros e ainda que haja interesse de incapaz. Mas havendo interesse de incapaz, nesse caso, para a adoção do arrolamento comum, será necessário o consentimento dos herdeiros e também do Ministério Público. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!